Ministério Público deflagra operação para investigar fraude em empréstimo bancário em cidades do interior do estado. Vereadores da Câmara Municipal de Natal votam um projeto que prevê ampla divulgação da importância da vacinação. Vai faltar água em 10 bairros de Natal nesta quinta-feira. E ainda, no Rio Grande do Norte, apenas 8% das denúncias de violência contra a mulher são investigadas. Isso e muito mais na edição desta terça-feira, dia 7 de agosto, do Câmara Repórter. A gente começa parabenizando o Rio Grande do Norte pelos 517 anos comemorados nesta terça-feira. No dia 7 de agosto de 1501, foi colocado o Marco de Touros no litoral norte do estado. Importante acontecimento que marcou o descobrimento do Brasil. Parabéns, então, ao povo potiguar e vamos continuar cuidando e valorizando ainda mais a nossa terra tão bonita e tão rica. Vamos então para a primeira reportagem. A gente vai ver agora como foi a sessão ordinária desta terça-feira aqui da Câmara Municipal de Natal. 2 projetos de lei foram aprovados. Desde 2015, o Rio Grande do Norte não consegue atingir a taxa de cobertura mínima em diversas campanhas de imunização, como o sarampo e a poliomielite, por exemplo. O projeto do vereador Franklin Capistrano visa conscientizar as famílias sobre a necessidade da vacinação. As ações serão desenvolvidas através de comunicados em agendas, cartazes e palestras dentro das escolas de Natal. Vamos formar pedagogicamente e até culturalmente a comunidade para alertar sobre a necessidade da vacinação como meio de combater as doenças infecto-contagiosas, não é? Aí anotar na agenda do aluno, fazer com que haja cartazes na escola falando sobre a vacinação, promover palestras no interior da escola. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o do vereador Haroldo Alves, que institui o dia 15 de maio como Dia Municipal de Combate ao Assédio Sexual dentro do ambiente de trabalho. Nós estabelecemos nesse projeto um dia, que é o dia 15 de maio, que vem ao encontro, ao debate e ao combate ao assédio moral da pessoa nas repartições públicas, etc. O ambiente é laboral. Isso quer dizer que seja só homem ou mulher, eu acho que todos os gêneros. O assédio é algo constrangedor e de forma repetitiva faz com que o cidadão fique cada vez em estado até deprimido. Entra no estado de depressão. Os vereadores da Comissão de Turismo da Câmara se reuniram nesta terça para apresentar um balanço da ocupação hoteleira no mês de julho. A ocupação na rede hoteleira da capital potiguar no mês de julho foi positiva. O balanço foi apresentado na reunião da Comissão de Turismo da Câmara, pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte. Esse número foi um número muito positivo, que nos deixa um pouco otimista, porque comparado ao que a gente sofreu no primeiro semestre, é fruto de um trabalho constante que a hotelaria vem realizando a nível de Brasil e também a nível internacional. Já para os bares e restaurantes da capital, o mês de julho foi negativo, houve retração. Uma das causas foi a Copa do Mundo na primeira quinzena do mês. Restaurantes buffet, aquilo, self-service, esses todos foram os mais impactados com a Copa, porque realmente comprometia em horário de almoço os jogos, então os restaurantes às vezes fechavam, ou as repartições estavam fechadas, as pessoas iam almoçar em casa para correr ver os jogos, e esses bistrôs também um pouco mais sofisticados que também sofreram, porque o pessoal realmente trocou esse dinheiro dos jantares por um barzinho, por alguma coisa mais alternativa. O presidente da Comissão de Turismo, Paulinho Freire, disse que os números mostram o resultado de vários problemas. Um deles é como o Natal tem sido divulgada para outros estados. A gente sabe que o poder público precisa melhorar, fazer a sua parte, né? Principalmente na parte da segurança, que Natal, infelizmente, tem sido divulgada muito... É muito ruim o que está se falando de Natal nessa questão da segurança. Isso afeta o nosso turismo. O que importa é a necessidade de nós aquecermos o setor turístico, sobretudo na baixa estação. Daí a razão, até porque eu sugeri para a próxima reunião nós convidarmos
o secretário estadual de turismo, Manel Gaspar, até para termos aí uma visão de como se encontra a perspectiva de conclusão das obras do Centro de Convenções, porque a partir desse novo Centro de Convenções nós vamos ter aí possibilidade de atrair grandes eventos e isso vai favorecer a nossa cidade, sobretudo nos momentos de baixa estação. E para marcar os 12 anos da Lei Maria da Penha, uma audiência pública discutiu os avanços e desafios da legislação que protege a mulher da violência doméstica e familiar. Sancionada em 7 de agosto de 2006, surgia há 12 anos a Lei Maria da Penha, um instrumento jurídico para proteger a mulher de qualquer tipo de agressão e da violência doméstica. Hoje a mulher ela tem uma lei que a protege, não é? E que pune o agressor. O grande problema que existe na lei é porque o julgamento desses processos são muito morosos. E acontece que, por muitas vezes, a vítima já tem voltado para o agressor, ou senão ela desiste. A Lei 11.340 é considerada uma das mais modernas do mundo. Ela classifica os 5 tipos de violência. Além da física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Hoje as mulheres têm essa lei que assegura, mas elas precisam ter a coragem de denunciar, precisam ter a coragem de ir até a delegacia, registrar seu boletim de ocorrência, para que realmente os seus direitos, né, da vida, o direito à sua integridade física sejam realmente respeitados. Segundo pesquisas, 98% dos brasileiros já ouviram falar na Maria da Penha, que para os juristas é um marco no país na proteção à mulher. O judiciário tem como função principal a função repressora. O que significa isso? É a função de punição, ou seja, um caso de violência que já aconteceu. A gente precisa trabalhar o antecedente, porque senão o judiciário vai continuar recebendo demandas e as demandas são em número crescente, de tal forma que nós não conseguimos dar conta de tanto processo e tantas situações de violência que chegam ao nosso conhecimento. Autora da lei sobre a Patrulha Maria da Penha, que qualifica a Guarda Municipal para dar apoio e assistência às natalenses em situação de violência doméstica e familiar, a vereadora Júlia Arruda destacou a importância de comemorar os 12 anos da Lei 11.340. A própria Lei Maria da Penha já é um marco legal histórico na defesa e na garantia dos direitos das mulheres. Mas ainda, depois de 12 anos da consolidação dessa lei, ainda temos muitos entraves para que a lei possa estar vigente na sua plenitude. Precisa existir a desconstrução da cultura do machismo, precisa que as instituições e os equipamentos estejam aparelhados para absorver e dar resolutividade aos casos. Apesar da inovação jurídica, muitos ainda são os desafios para a completa eficácia da Lei Maria da Penha. Nós temos toda uma rede constituída a partir da Lei Maria da Penha, envolvendo o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, o Legislativo, enfim, uma rede importante que, se todas as instituições que compõem a rede realmente funcionarem plenamente, com certeza a gente vai ter uma redução grande da violência contra a mulher. A violência contra a mulher ainda é uma realidade, os números ainda são assustadores e os casos têm vindo à tona e a cada vez mais graves, como a gente tem acompanhado pela imprensa. Então, usar essa data como um momento de reflexão para a gente avaliar o que precisa ser feito, mas também avaliar as conquistas que foram realizadas e também reavaliar projetos e ações que deram ou não deram certo para que a gente possa progredir nesse enfrentamento. E ainda nessa edição a gente volta a falar sobre a Lei Maria da Penha. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou nesta terça-feira a Operação Olerite para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Caraúbas, Mossoró, Umarizal e Felipe Guerra, no oeste do estado. Entre os investigados estão o ex-prefeito de Caraúbas, Ademar Ferreira da Silva, e o ex-secretário municipal de Planejamento, Edson Moraes. De acordo com a investigação, por meio de um esquema fraudulento, os investigados conseguiram aprovação para realizar empréstimos consignados em folha de pagamento com uso de declarações falsas. Afirmavam que os beneficiários eram servidores públicos. A Operação Olerite é um desdobramento da Operação Negociata, deflagrada em julho de 2015. E nesta quinta-feira vai faltar água em 10 bairros de Natal para a manutenção da adutora 1 do Jequi.
De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, após a realização do serviço, o abastecimento será retomado e normalizado em até 48 horas, de acordo com a pressurização da rede. Serão afetados os bairros de Cidade da Esperança, Candelária, Lagoa Nova, Cidade Nova, Bom Pastor, Capim Macio, Neópolis, Nova Descoberta, Nazaré e de Serra Rosado. Você que mora nessa região, então, vamos economizar água. Estão abertas as inscrições para participar da Eureka, a primeira feira de decoração criativa do Rio Grande do Norte. Além da programação de expositores, o evento conta com praça de alimentação e música ao vivo. E quem vai contar pra gente os detalhes é a repórter Luísa Mendes. Olha, esse evento pretende reunir criações, produções sustentáveis, inovadoras, enfim, todo esse universo, né, que abrange aí a decoração criativa. E quem está aqui do meu lado é o Clínio Santos, um dos organizadores do evento, e vai explicar para a gente como é que estão funcionando as inscrições para as palestras. Porque vão ter palestras, vão ter exposições, é uma feira que vai reunir aí uma grande quantidade de conteúdo, né, Clínio? Isso mesmo. A Feira Eureka de Decoração Criativa vem aí com uma gama imensa de atividades, palestras, vários expositores com produtos decorativos para casa, escritório, carro, enfim. Todo segmentado nessa vibe de decoração. Nós temos praça de alimentação, música ao vivo. E aí dentro das palestras, a gente está abrindo as inscrições hoje para o público se inscrever e participar das palestras. O link para a inscrição está no nosso Facebook, Feira Eureka, também no nosso Instagram, @FeiraEureka, e no site do Agenda Natal, que é um dos nossos apoiadores. É direcionado para algum público específico essa feira ou simplesmente os adoradores, os amantes, né, da criatividade, da decoração? A feira é segmentada para o segmento de decoração, mas quem gosta de decoração vai se encontrar perfeitamente na feira e vai ser muito bacana. As inscrições são gratuitas, a gente está arrecadando 1 quilo de alimento, cada pessoa leva 1 quilo de alimento e a gente vai fazer a doação para a Casa do Valpaiva. Só lembrando, então, que a Feira Eureka ela acontece nos dias 18 e 19 de agosto na Avalon Eventos, em Ponta Negra. Faz um convite, então, para o pessoal que está em casa. Então, fica aqui o convite para todo mundo comparecer lá no Avalon Eventos, que é a parte do Castelo Superior ali do Taverna Pub, em Ponta Negra, dias 18 e 19 de agosto, das 10 às 20 horas. A gente vai estar lá esperando vocês com muita coisa bacana. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a Lei Maria da Penha com a convidada de hoje, que é a delegada Ana Alexandrina Gonçalves, da DEAN, da Zona Norte. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e a minha entrevistada de hoje já está aqui, a doutora Ana Alexandrina Gonçalves, delegada da DEAN da Zona Norte. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro a gente vai falar sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha. A gente pode dizer que se avançou muito em relação à defesa, à proteção das mulheres? Podemos sim. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela trouxe diversos mecanismos de proteção, dentre eles as medidas protetivas de urgência, que não tem legislação nenhuma aqui no Brasil, e a Lei Maria da Penha trouxe isso, que é assim, a menina dos olhos da lei. É quando a mulher ela chega na delegacia e ela fala, não quero que o meu companheiro se aproxime mais de mim porque eu estou sendo agredida fisicamente. Preciso que ele saia de casa porque eu estou sendo agredida, meus filhos. Então, a lei que realmente trouxe mecanismos de proteção. Trouxe também mecanismo de efetividade com relação à questão da punição, por causa também da criação dos juizados de violência doméstica, né? Hoje o homem ele não pode mais ser punido apenas com pagamento de uma cesta básica, com multa. Então,
Tem a questão também que, se ele descumprir a medida protetiva de urgência, ele pode vir a ser preso, pode vir a ser decretada a prisão preventiva dele. Então, é uma lei bem forte, é uma lei que trouxe muitos avanços. É uma lei que traz a questão da rede também. O que é a rede? Trabalhar juntos, tanto a área de psicologia, com o centro de referência, casa-abrigo, como a parte jurídica, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, a Lei Maria da Penha ela é bem abrangente, né? Se passaram 12 anos, mas em sua totalidade, a gente pode dizer que a lei ela está sendo aplicada? A lei ela está sendo aplicada, mas a gente precisa avançar. Existem alguns pontos da lei que precisa ser regulamentado. Quais, doutora? Por exemplo, a mulher ela precisa se afastar do trabalho, porque está sofrendo violência. Então, não se sabe ainda se ela fica afastada com o INSS pagando ou com o empregador pagando. Ela tem o direito, segundo a Lei Maria da Penha, de ficar 6 meses afastada do trabalho. Então, quando a gente se vê diante de uma situação dessa, onde a mulher chega na delegacia e diga, olha, doutora, eu preciso me afastar. E eu falo para ela, você tem direito a 6 meses de afastamento, mas não se sabe quem vai pagar esse salário dessa mulher, se é o INSS ou se é o empregador. Então, isso precisa ser regulamentado. Então, existe realmente alguns pontos da lei que precisam de regulamentação para ter mais efetividade. Bom, nós temos aqui dados, né, do Conselho Nacional de Justiça e esses dados os dados mostram que reduziu o número de medidas protetivas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, em 2016 foram 1.495 medidas e em 2017 1.067. Na opinião da senhora, o que esses dados representam? Houve realmente... os homens estão deixando de agredir as mulheres ou a senhora acha que é aquela subnotificação, ou seja, que as mulheres não estão denunciando? A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela está muito ligada à questão da nossa cultura muito machista, nossa cultura patriarcal. Então, precisa desconstruir essa sociedade machista para que os crimes realmente deixem de acontecer. Todas as mulheres que procuram a delegacia de polícia, a gente registra o boletim de ocorrência, faz o procedimento e ela solicita a medida protetiva de urgência se ela quiser. É a mulher que tem que solicitar. Eu, como delegada, eu não posso impor uma medida protetiva para essa mulher. Então, vai ter mulher que vai chegar na delegacia e vai dizer, doutora, eu quero uma medida protetiva. Vai ter mulher que vai chegar e vai dizer, eu não quero uma medida protetiva de urgência. Essas medidas, elas são encaminhadas ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário que defere ou indefere essa medida. Então, com relação à medida protetiva, a agenda da delegacia apenas orienta essa mulher e coloca à disposição dela os mecanismos de pedido, que ela vai ser ouvida naquele momento, que vai ser encaminhado o pedido dela para o Poder Judiciário, mas nós não temos o poder de deferir ou de indeferir. É uma questão muito pessoal da mulher. Quem vai dizer se realmente se quer a medida ou não é ela. Mas não significa que o caso não vai ser investigado. Exatamente. Tem mulheres que chegam e dizem, eu vim denunciar, eu quero que ele seja processado criminalmente por isso, mas eu não quero a medida protetiva de urgência. Por quê? Porque eu tenho um filho com ele, a gente precisa estar em contato. Porque eu acredito que eu não esteja correndo risco de vida. Então, é a mulher que precisa solicitar essas medidas. A gente orienta, a gente mostra para ela que ela tem o direito de pedir. Todas as mulheres que procuram a delegacia, elas podem solicitar a medida, mas é uma situação pessoal, é cada mulher que vai escolher. Bom, a senhora está há 3 anos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Zona Norte e eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são as principais denúncias que chegam lá, por exemplo, ameaça de morte, agressão física, agressão verbal, também tem agressão psicológica? Isso. Todos os dias nós recebemos mulheres vítimas de violência. Todos os dias existe mulher lá na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Chega muito violência física, lesão corporal, vias de fato, o puxão de cabelo, o empurrão. Chega muito ameaça, que é a violência psicológica. E agressão verbal também, o crime contra a honra e injúria. Nos últimos anos, doutora, esse número de inquéritos lá na delegacia da senhora, né, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Zona Norte, esse número tem aumentado? Fazendo um comparativo do ano de 2015 para o ano de 2016, na instauração do inquérito policial, houve uma diminuição. E do primeiro semestre de 2017, comparando com o primeiro semestre de 2018, nós percebemos também uma diminuição no que é instaurado, inquérito policial. Mas isso não quer dizer que a violência possa estar diminuindo ou que a mulher ela pode estar registrando o boletim de ocorrência e não está querendo dar prosseguimento. Existem também muitas situações. Então, a gente não tem como avaliar o que está acontecendo. Na delegacia lá da senhora, né, tem equipes suficientes, então, para investigar esses casos que são denunciados? Eu posso falar com propriedade da Delegacia da Mulher da Zona Norte, que é a qual eu atuo.
Eu posso falar para você que todos os inquéritos de 2015 já foram encaminhados para o Poder Judiciário, todos os inquéritos de 2016 também, todos os inquéritos de 2017 também, e 2018 a gente está com 374 inquéritos, eu acredito que estejam tramitando 30 na delegacia. Então a Delegacia da Mulher da Zona Norte realmente é uma delegacia modelo. Por quê? Porque a mulher, ela chega na delegacia, registra o boletim de ocorrência, ela tem a possibilidade de solicitar a medida protetiva dela de urgência no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso não era uma realidade até pouco tempo atrás. Isso é uma preocupação que eu tinha, da questão da demanda e a questão dos policiais que eu tinha, mas com a sensibilidade da gestão, foi encaminhado uma escrivã para a Delegacia da Mulher, uma nova escrivã, e com isso melhorou bastante a questão do cartório. Então é uma delegacia que funciona, é uma delegacia que, se você for lá e ver os procedimentos, a pauta da medida protetiva em dia, os procedimentos são encaminhados, na sua grande maioria, dentro do prazo. E acontece muito, doutora, da mulher denunciar, por exemplo, o companheiro, o marido, e depois retirar a denúncia? Existe. É muito comum isso acontecer. E a mulher acabar retornando por uma nova violência? Sim. E aí é quando eu falo para os policiais que a gente precisa estar preparado para isso. A gente não pode julgar essa mulher, a gente sempre precisa acolher essa mulher. E quando essa mulher chega na delegacia para desistir, eu informo para ela que, se ela precisar de novo, a gente está lá para fazer o procedimento. Na verdade, na delegacia mesmo, não tem acontecido tanto dela chegar lá para desistir, porque quando ela vai desistir, já tem encaminhado o procedimento para o Poder Judiciário. Então, eu encaminho ela para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. E uma vez na Justiça, não tem mais como retirar a denúncia, é isso? Não, na verdade, ela não desiste na delegacia. Se o procedimento está na delegacia, ela externa a vontade dela de desistir. E a gente encaminha essa vontade dela para o Poder Judiciário, que, conforme o artigo 16 da Lei Maria da Penha, vai ter uma audiência própria para isso. Ela vai ser chamada na frente do juiz e da promotora, e ela vai dizer se realmente quer desistir ou não. E existem alguns crimes que ela pode desistir, sim. Crimes de ameaça, de injúria, de difamação, de dano, são crimes que dependem da representação dela, crimes de estupro também, depende da representação dela, se for maior de idade. E aí ela pode desistir no Poder Judiciário. Agora, terceiros também podem denunciar, não só as vítimas, é isso? Terceiros podem denunciar e devem denunciar. Mas é importante que essa vítima, ela seja ouvida na delegacia para a formalização do procedimento. É importante que essa vítima se entenda numa situação de violência doméstica e rompa com esse ciclo. Porque por mais que o terceiro queira denunciar, e deve denunciar, deve ser testemunha, deve ajudar essa mulher a instruir esse procedimento, se o terceiro denunciar e a mulher não quiser denunciar, o procedimento, o inquérito policial e o procedimento criminal para uma possível condenação fica mais complicado. O que a senhora acha dessa campanha, né? Diante dos fatos que ocorreram nos últimos dias, né, de mulheres sendo mortas, uma campanha começou a ser veiculada nas redes sociais, onde diz alguma coisa assim: briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. A população, a sociedade, ela tem que se envolver mais e contribuir mais? Precisa. A gente precisa desmistificar essa questão de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Precisamos nos unir. A violência doméstica e familiar contra a mulher não é uma questão só criminal, só questão judicial, de delegacia. A Lei Maria da Penha sozinha ela não vai resolver. A sociedade precisa se unir para resolvermos juntos essa questão. Então, eu fico muito triste quando eu vejo na delegacia a gente intimar alguns vizinhos que ouviram e que viram essa mulher sendo agredida, e o vizinho chegar lá e dizer que não quer se meter, que não quer se envolver. E aí eles falam algumas situações. Eles informam que é porque ela vai retomar um relacionamento, e outra porque tem medo, tem alguns vizinhos que também têm um receio de interferir, com medo também do agressor. Mas eu acredito que quando a sociedade ela se une e quando a gente desconstrói isso, quando a gente foca nisso, fica até mais fácil ou até menos difícil. Porque o que a gente precisa passar para essas pessoas é que no futuro pode ser um irmão dele, pode ser uma mãe, pode ser uma prima. Então, por isso é tão importante a união. E pegando o gancho um pouco dessa sua pergunta, eu fico pensando com relação àquela advogada do Paraná, que todo mundo viu aquele vídeo terrível,
ela tentando fugir e o agressor usando a força física. E que todo mundo se pergunta como ninguém foi ajudar, como ninguém se envolveu ali na tentativa, né, de evitar que algo tão trágico acontecesse. E a gente se pergunta se alguém não tivesse intervido, se essa mulher não estaria viva hoje. Então é um problema muito complexo, envolve muitas áreas, envolve a área da psicologia, envolve a área jurídica, porque muitas mulheres elas chegam na delegacia da mulher com diversas demandas. Às vezes elas chegam até com a demanda principal não sendo a questão criminal. Às vezes elas chegam, doutora, eu preciso da guarda dos meus filhos, eu preciso de uma pensão alimentícia, eu preciso de um acompanhamento psicológico para mim e para as minhas crianças. E isso a delegacia não consegue ofertar para ela. A gente tem que encaminhar essa mulher. Então, por isso que eu falo que a rede tem que funcionar. Eu preciso olhar para essa mulher e dizer para ela, vamos fazer o procedimento, porque eu vou lhe encaminhar para um psicólogo, eu vou lhe encaminhar para um serviço de saúde, eu vou lhe encaminhar para um advogado. Isso tudo tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando. Não adianta a delegacia relatar o maior número de inquéritos possíveis, encaminhar o maior número de medidas protetivas possíveis, o judiciário condenar, se a mulher ela não vai ter um amparo, não vai ter proteção. Vai servir para quê? Né? Como vai sustentar os filhos? Exatamente. A repressão é importante e deve ter. Isso aí, por isso que tem a importância da delegacia da mulher, das delegacias, que é a maior porta de entrada das mulheres. Somos nós, delegadas de polícia e delegacia, que atendemos o maior número de casos, porque nós somos a maior porta de entrada e que temos o primeiro contato. Sendo que a gente é uma pontinha, entendeu? Da rede. Nós precisamos do apoio de todos. Muito obrigada, doutora Ana Alexandrina Gonçalves. Ela é delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Zona Norte. Obrigada. Obrigada a você. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. Até a próxima quarta-feira com o Câmara Repórter. Tchau.